Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marketing por Idiotas, o grande podcast onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia todas as semanas. Hoje, o tema da semana, os temas da semana, aliás, são quanto é que se ganha em marketing digital em Portugal, Focus Groups, a vantagem desleal dos marketers sobre os consumidores e cobrar por hora faz ou não faz sentido. Vamos falar sobre isso já de seguida. E eu estou aqui, o meu nome é Diogo Abrantes da Silva, e estou aqui com o Frederico Carvalho. Olá. E com o Miguel Rão Vieira. Alô. Estamos cá todas as semanas, agora que já reconheceram a voz deles, já sabem como é que eles soam, esta voz sexy do outro lado nos vossos ouvidos. Pronto, talvez não a do Miguel, eu percebo, mas já me estou a meter com ele. Deus meu, onde é que isto já vai? Antes de passarmos ao episódio, não se esqueçam de subscrever no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Estamos lá em todas as plataformas onde vocês queiram ouvir podcast. Estamos lá e sem mais demoras vamos ao episódio do Miguel sobre... Ao episódio não, ao tema do Miguel. É o meu episódio. É todo teu, querias. Sobre Focus Groups, a vantagem desleal dos marketers. Temos uma vantagem desleal, é? Sobre os consumidores. Sim, eu vou falar um bocadinho sobre este tema dos Focus Group, que sempre me interessou. Até na faculdade fiz um trabalho sobre isto e acho que tu também fizeste, Diogo. Quase certeza. Tínhamos um trabalho sobre isto, mas pronto, eu no outro dia terminei de ver uma série no Netflix que me deixou muito chocado. Era sobre a história da epidemia de comprimidos nos Estados Unidos, o seu efeito devastador em diferentes segmentos da sociedade. Eles falam lá que essa epidemia começou com o medicamento Oxycontin. Começando a história do princípio, mas sem querer revelar aqui muito, basicamente uma farmacêutica que tinha um produto com base em morfina, que é o mesmo basicamente que heroína, precisava de aumentar as suas vendas. Então eles decidiram começar a vender morfina não apenas aos doentes em fase terminal, como já era feito, mas também àqueles que estavam num nível assim médio de dor. Eu não vou contar aqui a história toda, mas isto acabou por fazer com que literalmente centenas de milhares de pessoas ficassem viciadas em heroína. Existem imensas lições de marketing a retirar da história, desde técnicas de relações públicas, como miúdas giras a convencer os médicos, criação de equipas de vendas especializadas, mas a que nós vamos falar sobre hoje é mais sobre a importância dos focus groups nesta estratégia e na estratégia das empresas a nível mundial. Deixa-me só adicionar uma coisa, Miguel, que esse problema ainda continua nos Estados Unidos. Eu vi também essa a série. Qual era o nome? Desculpa, novamente, tens aí? The Painkiller, não referi exatamente. Boa, excelente série, acho que são 3 episódios, se não estou em erro, são assim, são poucos 8. episódios, pelo menos 8, ok. E, muito, muito bom, e esse problema ainda é um problema hoje em dia nos Estados Unidos. Desculpa. Mas tu viste 3 ou viste os 8, Diogo? Eu vi os 8, desculpa, eu recordo-me que era uma série muito pequena. Não vi ainda. Sim. Para os que não sabem, um focus group é basicamente organizarmos um pequeno grupo de potenciais consumidores de um produto para que em conjunto respondam a perguntas sobre determinado produto, as suas características, as embalagens, etc. Eu confesso que percebo bem este mundo, pois como eu tenho uma família grande, era muito normal em pequeno a minha mãe, que participava em muitos focus groups para marcas de imprensa de bens alimentares, trazia para casa produtos para nós testarmos e avaliarmos, e nós depois adorávamos participar no processo, dizer o que é que tínhamos gostado mais, o que é que tínhamos gostado menos, tínhamos de responder a algumas perguntas, porque que gostaste mais desta embalagem e não gostaste daquela, etc. Estes focus groups não se fazem apenas com produtos e serviços, mas também em questões políticas. Por exemplo, diz que o Neil Patel, o famoso marketeer, orientou um focus group onde surgiu o conceito de alterações climáticas. Até essa altura, usava sempre a expressão aquecimento global e isso não metia medo a ninguém. E eles descobriram isso no Focus Group e passaram a orientar toda a conversa sobre as alterações climáticas com a expressão alterações climáticas, ok? Nos Focus Groups também se descobriu que a imagem do iogurte líquido a cair em cascata, assim com aqueles pedaços de fruta no meio, assim naqueles anúncios de televisão, nos faz instintivamente salivar, ok? Descobriu-se, por exemplo, que associamos a espuma do shampoo a mais limpeza, por isso os shampoos fazem espuma. Descobriu-se uma data de coisas interessantes sobre todos nós, que até parece que são uma espécie de uma vantagem desleal que as marcas têm sobre nós que nos fazem comprar. Mas pronto, quanto ao Oxycontin, era o nome do fármaco, um dos problemas que a marca tinha antes do lançamento era o seu nome. As pessoas associavam morfina
a morte. Então eles não podiam usar o nome morfina, não é? No Focus Group descobriram que utilizando Oxy, as pessoas associavam o oxigênio e por sua vez a vida. A marca lançou então um produto como sendo algo que ajuda a recuperar a vida após uma lesão, apesar de ser um produto altamente viciante que destruiu vidas e famílias inteiras. Diz que uma simples entorse fazia com que o médico receitasse este medicamento, literalmente dando heroína a uma pessoa que só precisava de um anti-inflamatório. Mas pronto, adiante. Já não preciso ver os episódios, né? Contaste agora tudo? Ah, não. Não, É que tem mais contámos assim história. um bocadinho, mas tem muito mais história. Aquilo a série está super interessante. Spoiler alert, então, é isso, né? Exato. Sim, e o tema ainda continua muito presente, não é? Porque isso não terminou nos Estados Unidos até o momento. Pois, aquilo agora, primeiro que se resolva é complicado, não é? Mas pronto, adiante. Eu perguntei ao ChatGPT algumas estatísticas sobre a utilização de Focus Group no mundo inteiro, e aqui estão. Segundo a Green Book, 68% das empresas nos Estados Unidos utilizam Focus Group como uma ferramenta de pesquisa de mercado. De acordo com a Quirks Media, 76% dos profissionais de marketing consideram Focus Group como uma parte importante do processo de tomada de decisões de marketing. Focus Groups são usados por 58% das empresas para validar ideias de produtos ou campanhas e, finalmente, 51% das empresas utilizam Focus Group para entender melhor a concorrência e o posicionamento no mercado. Posso fazer uma pergunta? Podes, Sim, claro. por favor. Algumas das fontes que tu acabaste de citar, foste a verificar se existiam? É assim... Não, quando não é um claro sim, eu acabei de fazer uma pesquisa por Green Book e 68% e não aparece. Epá, Foste apanhado as tuas teias de aranha. eu agora vou procurar aqui em direto. Era tão óbvio que isso ia acontecer. Ele ia alucinar. Ok, aparece Não, aqui não. qualquer coisa, sim. Olha. Sim, epá, vocês acham, eu depois meto aqui os links dos estudos, ok? Vocês já Ok. estar a achar que isto é um podcast de segunda ou terceira categoria. Mas pronto, Vai lá. adiante. Aqui nestas estatísticas eu vi sempre valores acima de 50%, o que confesso que me deixou um bocadinho apreensivo, tal como vocês. Será que em Portugal é habitual mais de 50% das empresas fazerem focus groups? E os ilustres deste painel já alguma vez organizaram um focus group para um dos vossos clientes ou participaram em algum? E a outra pergunta é uma pergunta mais de desenvolvimento, que é, acredito que com tanta tecnologia de videoconferência, etc., certamente os custos de organizar um focus group baixou. Nós devíamos começar a apostar mais nesta forma de percebermos melhor o mercado, os nossos produtos e, acima de tudo, os nossos clientes. Diogo, podes começar tu. Bem, eu vou primeiro começar por não tomar estas estatísticas que vieram do ChatGPT. Mas foi ChatGPT mesmo ou foi Bing Chat, pelo menos? Diogo, são estatísticas que encontrei aqui no site. Eu já meto o link, ou queres que eu leia o link completo agora? Ok, pronto, ok. Não foi no ChatGPT, foi só uma piada, não é? Foi em chatgpt.com. Deus. Certo, não é? Mas isto por acaso é uma coisa importante que aconteça, não é? Porque nós sabemos que o sistema alucina, não é? Ou há as chamadas alucinações, e então ficamos já de pé atrás se não poderá ser uma alucinação. Portanto, achei o nosso comportamento, o meu e do Fred, não é? Quando ouvimos isso, engraçado. Mas voltando aqui ao tema, quanto a focus groups, de todo acho que mais de 50% das empresas em Portugal fazem isso. Aliás, eu duvido que mais de 50% das empresas nos Estados Unidos façam, só se forem grandes empresas, porque pequenas e médias empresas, que é o maior número das empresas existentes em Portugal, eu duvido que tenham feito focus groups. Não só Eu colocava 3%. Pois era algo, eu diria assim, qualquer coisa assim, porque é algo que não é só uma questão de ser caro, é uma questão de não haver tanto conhecimento também sobre o assunto e como explorar bem um focus group. O número de empresas que também está no mercado sobre esse assunto, eu diria que também é diminuto, não é assim um grande mercado. Ou seja, eu diria que a maior parte das empresas não utilizaram. Diz. Atenção que há aqui já há ferramentas, por exemplo, a ideascale.com, uma empresa para organizar os focus group online, ok? E o pricing até tens uma versão free e começa a partir daí. Ou seja... Sim, a questão, deixa-me só dizer isto, que é, a questão eu acho que é muito por aí, esta questão que tu metes aqui da videoconferência é super interessante, e eu recordo-me de uma vez, eu fui tão palerma, eu vou-vos contar esta, eu não acredito que isto vai ficar público, mas eu, uma vez... uma empresa contactou-me, que eu já não me recordo qual era o nome de uma empresa, mas era uma empresa que eu estava a utilizar e era uma startup que tinha lançado há pouco tempo, era uma espécie de startup sobre publicações nas várias redes sociais. E eles disseram-me olha, nós gostávamos de fazer uma entrevista contigo.
uma entrevista. Eles, sim, mandaram-me um e-mail especificamente. Gostávamos de fazer muito uma entrevista contigo para conseguirmos referenciar também aqui no nosso site. E sim, queríamos saber o que é que tu achas da nossa plataforma e queríamos te entrevistar sobre a plataforma que nós vemos que tu és um utilizador que usa a plataforma. Eu usei para aí 2 vezes, não é? Em 5 meses. E entretanto, quando vamos à entrevista, não é? Eu pronto, olha, até senti, não é? O meu ego todo inchado. Não, era, na verdade, desculpa, era uma entrevista online. Bem, então a história é organizada ou então não dá, vá. A empresa está nos Estados Unidos, era uma videoconferência, portanto era uma entrevista online. E pronto, estava então alguém da empresa a entrevistar. E acho que nesse dia e na altura da entrevista é que eu me apercebo que isto não era mais do que uma espécie de focus group, ou seja, estavam só a tentar perceber qual era o meu comportamento na plataforma e todas as questões eram relacionadas com isso. E só aí é que eu me percebi que tinha caído especificamente uma espécie de focus group que estava ali a acontecer. Mas, na verdade, é uma técnica que todos podem utilizar e acho que muito poucas empresas utilizam, que é nós falarmos diretamente com o nosso consumidor e aprender sobre, com as pessoas que utilizam a nossa ferramenta. Não, estou a tentar sair da ideia de consumidor, desculpem, depois eu se quiserem eu digo-vos a razão porquê, mas das pessoas que utilizam a nossa ferramenta, porque conseguimos tirar imensos insights, imensa informação e aprender e evoluir a nossa ferramenta a partir do feedback que nós recebemos dela. E estas entrevistas mais a fundo, não é? E basta nós contactarmos ou temos um estagiário a fazer as entrevistas, conseguimos tirar imensa informação dessas entrevistas. Portanto, acho que as empresas não estão a fazer focus groups o suficiente. Acho que não há de todo uma vantagem neste momento na parte dos marketers em Portugal, mas acho que se devia utilizar cada vez, se calhar não tanto a questão do focus group, porque é realmente caro, ok? Não tenho noções de preço, mas são realmente... Eu tenho aqui uma estimativa para ti. 2,2 bilhões de dólares gastos a nível mundial, sendo que 809 milhões de dólares gastos nos Estados Unidos em focus group. Sendo que das empresas mais reconhecidas a nível mundial é a Disney, a Dove, pronto, são aqui as grandes empresas, não é? Obviously, Men's Warehouse, Southwest, a Apple. Claro. Mas a questão é exatamente essa, é que isso não quer dizer que é tão caro que só as grandes empresas conseguem ter, não é por aí, mas se calhar é algo que envolve recursos elevados que uma pequena e média empresa não consegue ter, até porque por vezes na pequena e média empresa a ideia não é demorarmos 3 ou 5 meses a lançar um produto. O bom é nós conseguimos lançar de um dia para o outro e logo testamos, não é? Às vezes olha também... que... Sim, agora estou aqui a pensar em direto, a inteligência artificial vai revolucionar este mercado, porque imagina que nós fazemos isto por videoconferência e temos aquilo a analisar as nossas expressões faciais, não é? E temos aquilo a analisar o texto, a fazer resumos, etc. Isto pode ser uma nova grande cena que aí vem para o mundo do marketing. E vocês ouviram pela primeira vez aqui em marketingporidiotas.pt. É assim. Mas é isso, Fred. Olha, eu trabalhei numa empresa que era a Elogia, uma das maiores agências espanholas com representação em Portugal, e eles tinham um departamento de Market Research e eu fui mantendo depois relação, mais tarde vim a conhecer também outra empresa que era a Multidados. Portanto, estou relativamente familiarizado, mas nunca organizei, nunca participei. Os meus focus groups são os grupos do WhatsApp onde eu peço a opinião, mas, ou seja, é uma coisa informal, não é um método, não utiliza métodos quantitativos, não usa uma técnica específica. Por isso, como não sou conhecedor do processo em si, vou pegar na terceira pergunta do Miguel, que é precisamente o tema da videoconferência. Porque a implementação aprimorada destas tecnologias de videoconferência, eu acho que realmente, sem dúvida, concordo com o Diogo, pode abrir aqui muitas portas, ou seja, coisas mais amplas, mais profundas no que diz respeito ao focus group. Estou aqui a pensar na conectividade entre tecnologia e na recolha de opiniões, localizações geográficas diferentes, e isso seria obter mais insights, mais ricos, não só sobre o mercado, como os consumidores. Além disso, eu acho que a utilização das videoconferências iria permitir aqui uma análise mais rápida e económica. Lembro, por exemplo, na empresa espanhola, e muitas destas empresas de estudos de mercado têm painéis de consumidores próprios que são remunerados dentro daquela base de dados que eles já conhecem. Agora, embora isto possa parecer aqui uma direção lógica e vantajosa a considerar no atual panorama tecnológico, eu, pelo menos, vejo aqui 3 contras muito grandes. A primeira é a comunicação não verbal. Percebemos aqui as reações e as emoções. A segunda é eventuais, mesmo que sejam poucos, eventuais problemas técnicos. Ou seja, a realização de focus grupos através de videoconferência está sujeita a problemas como ligações instáveis à internet, como acontece muitas vezes com o Miguel, problemas de áudio ou vídeo,
E um terceiro ponto é o controle do ambiente, que é no caso do Diogo, ele partilhou esta experiência, mas há menos controle sobre o ambiente em que os participantes estão, porque eles estão na sua casa, tranquilos, e pode haver aqui distrações, cãezinhos a ladrar, a coçar, bebés a chorar, enfim, coisas que fazem parte, e o feedback depois poderá ser menos preciso. E lembro-me aqui de um PS, que o Miguel gosta muito, que era o tema da privacidade. Não é? Pode haver aqui informações recolhidas durante a sessão que os participantes não sabem. Em resumo, a tecnologia da videoconferência, sem dúvida, eu acho que para a lógica de recolher dados quantitativos de uma forma metódica, deve oferecer vantagens consideráveis. Agora, acho que tem muitos desafios, eventualmente podem ser mitigados ou não, na lógica de uma inovação dos focus grupos para 2023. Muito bem. Olhem, para os que nos estão a ouvir, não sei se já encerraram aqui os vossos temas, querem fazer aqui mais algum comentáriozinho ou não? Aparentemente estão. Se estiverem gostado do que estão a ouvir e se ainda não são subscritores, por favor, subscrevam o nosso humilde podcast, onde quer que nos estejam a ouvir, no Spotify, etc. E eventualmente, quando fizermos aqui um focus group para sabermos aqui mais algumas coisas sobre nós, contamos com a vossa participação. E agora, Diogo, traz-nos um tema quente esta semana. Fala-nos sobre tudo. Qual é o teu tema, Diogo? Então, eu confesso que esta semana venho trazer mais uma morte anunciada. Aqui, ao menos aqui no podcast estamos sempre a anunciar coisas em grande. É o cemitério isto. Eu começo a sentir-me a morte em pessoa, com tantas mortes que eu trago aqui ao podcast. Mas a verdade é que o nome do artigo que vos trago hoje é AI and the Death of Hourly Business, ou em belo português, a inteligência artificial e a morte dos negócios que cobram à hora. E não pensem que se aplica só a freelancers, ou os exemplos que o autor vai trazer, que o autor trouxe, mas também aplica-se a agências de publicidade, ok? Ele depois no artigo até acabou por mencionar um exemplo, aliás. E não se preocupem porque o Christopher Penn, o autor deste artigo, sugere também uma solução, ok? Portanto, há uma solução para isto, para esta morte. Então, vamos aqui ao contexto sobre o que é que ele fala. Então, ele fala como este modelo de cobrar por hora em agências de publicidade, freelancers, consultores, etc., está a ser altamente ameaçado pela inteligência artificial. E ele dá um exemplo, e o exemplo dele é tão bom que eu vou pedir aqui ao Fred para me assistir e citar então o exemplo que ele deu. A minha empresa precisava de ter um acordo legal escrito e muito específico e fomos cobrados por 10 horas de trabalho pelo nosso escritório de advogado. Isso parecia muito bom na época e foi um advogado que fez um bom trabalho, mas nós conseguimos o que precisávamos para cuidar dos negócios com uma fatura módica de $4.500. Passado um tempo, uma amiga pediu uma ajuda para um acordo jurídico semelhante, ela não podia pagar a um advogado, então o que é que eu fiz? É claro, usei a inteligência artificial generativa para criar o mesmo documento. Foi muito bom, sim senhor. O que é que eu fiz? Peguei no documento, levei para um modelo de linguagem grande, diferente, e pedi a esse modelo que verificasse o trabalho do primeiro modelo à procura de omissões e desvios das melhores práticas. Então o acordo foi revisto por um advogado sério, humano, que deu a bênção a esse acordo já revisto e não fez nenhuma alteração, graciosamente, sem custo. É verdade, portanto ele reforça muito esta ideia que é o advogado humano não alterou nem uma vírgula do acordo que a inteligência artificial generativa tinha feito, neste caso que os dois modelos de inteligência artificial generativa tinham feito. Agora imaginem isto, não é? Por exemplo, na vossa agência de publicidade, na criação de posts ou na criação de notas, não é? Portanto, de repente, não é? Para criar os posts, e na verdade mencionámos isso na ferramenta da semana no episódio das rapidinhas, onde vocês têm uma ferramenta que gera um post mediante qualquer tema que vocês escolham, ok? Portanto, mais a vossa empresa. Portanto, assim de repente, a criatividade ou o tempo para essa criatividade é reduzido bastante. Então, esse trabalho, aliás, será substituído assim por máquinas, não é? Pela inteligência artificial. Neste exemplo, os advogados que demoraram inicialmente 10 horas no trabalho passaram, por exemplo, a 15 minutos, onde só tiveram que rever aquilo que a inteligência artificial fez. Agora pensem, lá está, nestes relatórios mensais da vossa agência para o cliente, onde todos temos um custo, por exemplo, calculado mediante o tempo ou a hora que cada pessoa passa a fazer aquele projeto, só que
Em vez disso, hoje em dia passamos a ter um script com inteligência artificial que analisa as campanhas de Google Ads, e sim, eu tenho um script que faz isto, e gera um relatório por nós. Ok? Depois, se quiserem o URL do script, eu partilho convosco. Mas, assim, o humano passa apenas a ter que rever o trabalho, ok? Sem ter que cobrar todas aquelas, ou sem ter que passar todas aquelas horas que estavam alocadas. Mas pronto, o senhor Christopher Penn não fica por aí, ele sugere também então a solução. E a solução para ele é passarmos a Value-Based Pricing, ou Value-Based Billing. Mas Diogo, o que é isso? Que boa questão, Miguel. Value-Based Billing é uma forma de cobrar os clientes com base no valor do serviço ou do produto, em vez do tempo que é necessário para entregá-lo ou produzi-lo, ok? O que o Sr. Christopher Penn defende é que a cobrança baseada em valor é melhor do que a cobrança cobrada por hora, especialmente para empresas que usam inteligência artificial para automatizar ou otimizar as suas tarefas. E vamos ser todos, ok? Todas as empresas. O que ele diz é que a cobrança baseada em valor reflete o conhecimento e a habilidade de quem presta o serviço em vez do esforço ou a duração do trabalho. Ele até dá um exemplo muito giro que eu achei bom trazer para aqui, que é, ninguém pensa, na verdade, no número de horas que Michelangelo demorou para terminar o teto da Capela Sistina, que neste caso, na verdade, foram 20 anos o Michelangelo demorou ali para terminar. E, meus caros, a minha questão para vocês é claro, se concordam com o que ele está aqui a dizer sobre esta alteração para Value-Based Billing, não é? E se devo fazer essa alteração hoje, porque eu realmente tenho estado a trabalhar como freelancer e faço um preço ao minuto, literalmente, ou seja, cobro mediante os horas, o número de minutos que eu trabalhei literais, ok? Não é à hora em si ou um incremento de 15 em cada 15 minutos. Não, eu trabalho, eu cobro mesmo ao minuto. E eu pensava que era uma forma justa de cobrar, mas se calhar agora, não sei. O que é que vocês acham? E se calhar começo aqui com o Fred, pode ser, Fred? Sim, senhor. Eu ao minuto nunca tinha ouvido, mas é interessante. Bom, a última pergunta é, portanto, o modelo de cobrança baseado em horas trabalhadas por um modelo baseado no valor, não é? Tendo em conta a perspectiva da inteligência artificial. Bom, realmente ameaça redesenhar aqui as métricas de valor no mundo dos negócios. Vou dar aqui talvez duas perspectivas. A primeira é pensar que a flexibilidade e a inovação deixaram de ser um luxo realmente para se tornarem necessidades prementes. Ponderando nesta última que tu referiste, no value-based pricing, eu acho que torna-se evidente que é mais do que uma tendência e será uma evolução natural e necessária. Eu, mês passado, contratei serviços de design e estava um pouco ansioso porque era-me entregue os trabalhos, mas e na negociação não foi estabelecido horas de trabalho. Eu, na minha cabeça, só tinha horas de trabalho. Ou seja, acabou por ser por valor. Isto para dizer o seguinte, há aqui um dilema, que é este dilema do cálculo do valor-hora, que faz parte do Código de Trabalho e todos os contratos regem-se com base nisso, que é o artigo 271, e esta fórmula mágica para o cálculo de retribuição horária é muito difícil de alterar para este valor, para esta lógica de cobrança de valor, porque todos os contratos do mundo real funcionam assim. E o que é que a lógica tem agregada? Tem agregada a folha de horas. Da mesma forma que tu cobravas ao minuto e que muitas empresas registram o valor hora, e a grande maioria das empresas organizadas tem um software onde os trabalhadores colocam quanto tempo é que cobraram em algumas tarefas. Porquê? Porque isso permite, por exemplo, num ambiente de agência, perceber se os colaboradores, os designers, os copywriters, etc., estão a trabalhar mais ou menos horas que aquilo foi contratado. Portanto, é um documento que permite garantir o cálculo preciso e transparente do valor hora a pagar ao empregado. E estas são as regras do jogo. Ou seja, as regras que podem ter as suas exceções, naturalmente, em alguns negócios pode não ser tão valorizado, há pessoas que não podem ter esta organização, mas é aqui que entra o tal modelo de gestão. Porque a essência do valor, a lógica de valor, resume-se ao seguinte: o que é que vale mais? Tempo ou dinheiro? Para uns, economizar tempo terá mais valor, enquanto para outros, poupar dinheiro será a escolha certa. E aquilo que importa é que nós estamos aqui a aprender é como é que nós vamos pesar, como é que nós vamos medir o valor do tempo numa procura incessante por, digamos assim, riqueza, liberdade e impacto. Riqueza, liberdade e impacto. E, portanto, o valor cobrado, ou melhor, a cobrança baseada no valor, eu acho que é inegável para um futuro, mas ainda acho que ainda vai demorar bastante para esse ponto de viragem. A inteligência artificial, e fechando, realmente está a desafiar e a expandir estas noções tradicionais de trabalho e valor.
A verdade é uma. Isto faz parte dos contratos normais e será muito difícil mudar isso. Muito bem. Agora vou eu. Eu por acaso já tinha dito ao Diogo, eu nunca acreditei em nenhum tipo de pagamento à hora. Ok? A não ser em alguns casos específicos que eu já vou dizer a seguir. E para mim o pagamento pelo valor do trabalho é aquilo a que nós todos devíamos tentar chegar, não é? Ou seja, qualquer tipo de trabalho que não requeira uma presença física ou uma prontidão iminente, que a pessoa esteja a estar disponível a qualquer minuto, não devia ser paga à hora. Porque isso é o pior negócio de sempre, tanto para o empregador, muitas vezes, como para a pessoa que vai executar o trabalho. Existe uma piada que eu costumo dar nas minhas aulas, que é: um dentista diz que resolve uma dor muito forte de um cliente em 5 minutos e custa 500 euros. E o cliente diz: o quê? 500 euros em 5 minutos? E o dentista depois diz: então, mas quê? Prefere que eu demore 1 hora? Não é? Ou seja, um trabalho deve ser pago pelo valor que tem para a pessoa que o está a pagar, não é? Por exemplo, eu nunca cobro à hora, até porque eu acredito totalmente na otimização do trabalho. Eu sempre que faço alguma coisa nova, tento garantir que estou a tentar criar templates, modelos, etc., que eu possa utilizar no futuro para não repetir exatamente aquela mesma tarefa. Miguel, como é que tu cobras consultoria? Primeiro eu não cobro consultoria. O que eu faço faço consultoria, ou seja, faço projetos. Contratas-me para a angariação de leads e eu digo-te: ok, então temos aqui este valor mensal para eu te angariar este número de leads, ok? Por exemplo. Então não prestas o serviço de consultoria, mas imagina que prestarias. Como é que tu cobrarias? Cobrava eventualmente por sessão de trabalho, digo eu, mas mesmo assim nem é algo que me passe pela cabeça neste momento cobrar o valor à hora. Eventualmente até dizia: olha, está aqui este valor para eu te ajudar como cliente, não vou estar aqui a ligar o contador, mas eu já vou a seguir aos tipos de negócios, está bem? Mas pronto, imagina, se eu estou a criar ferramentas para mais tarde conseguir fazer o trabalho ainda mais rapidamente, é justo para os meus clientes seguintes pagarem menos, é justo eles pagarem menos pelo mesmo trabalho que está a ser executado em relação aos clientes anteriores, ou não? Supostamente consegui fazer o trabalho muito mais rapidamente. Eu acho que este negócio de eu cobrar à hora nem é bom sequer para os clientes, não é? Até nós vemos muitas vezes aqueles memes que vão aparecendo e tal, que é tipo um mecânico que chega lá e aperta um parafuso e a pessoa diz e recebe o preço, não é? A pessoa recebe o preço e depois diz: pá, isto é caro. E ele: pá, eu demorei 20 anos a perceber que era aquele parafuso que causava o problema, não é? É a mesma coisa que um designer, vamos imaginar, querem fazer uma ação de branding para a vossa empresa. Já percebemos os vários exemplos, Miguel. Sim, mas é para se perceber um bocadinho melhor. Por exemplo, temos um designer bom e um designer mau. O bom designer, teoricamente, consegue executar o trabalho, não quer dizer que seja mais rapidamente, mas mais rapidamente chega a uma solução super interessante. O mau designer, pouco experiente, vai demorar muito tempo. Ou seja, o mau designer, se está a cobrar à hora, na realidade o cliente está a ser prejudicado, não é? Mas pronto, eu acho que pagar à hora é bom para um empregador se conseguir garantir a elevada produtividade do empregado. Ou seja, se está ali em cima dele, a conseguir garantir que está a otimizar ao máximo as horas que ele está ali a despender na empresa. Se não é aquelas situações em que nós muitas vezes dizemos, não é? Uma pessoa está 8 horas no trabalho, mas trabalha 4, não é? Depois o resto das horas está para ali a olhar para o ar, não é? Pagar por trabalho é bom para o empregador para diminuir o risco de custos variáveis elevados. Por exemplo, o caso do Fred há pouco, não sabia quantas horas é que lhe iam cobrar para fazer um design, etc, não é? Acaba por ser assim um bocadinho nisso. Eu lembro-me que havia um negócio que cobra literalmente ao minuto também, como o Diogo, que é o das assistências técnicas. Eu lembro que na altura acho que era Primavera, Software, o que era, que sempre que tu ligavas para a linha de apoio, aquilo estava-te a cobrar ao minuto essa assistência. E eu acho que faz sentido. É o tempo que uma pessoa está a despender para te dar apoio técnico, não é? Mas mesmo assim eu não acredito que seja um bom negócio. E agora com a inteligência artificial isto ainda vai ser diferente, não é? Ou seja, acho que concordo totalmente aí com o que disseram, que é, se já não, para mim pessoalmente já não fazia sentido cobranças à hora, então com a inteligência artificial deixa de fazer totalmente sentido, porque senão o quê? O facto de tu saberes fazer os prompts muito bons e evoluídos para conseguires ter uma resposta de elevada qualidade em pouco tempo, não é? Começa a ser usado contra ti. E é uma espécie de conflito de interesses.
Só uma perspectiva. Eu acho que realmente depende dos serviços, nomeadamente das profissões. Deixa-me dar o meu exemplo. Eu tenho um serviço que é a auditoria digital. A auditoria digital está muito especificada, tem 3 pacotes. Esses pacotes está muito especificado o que é que a pessoa tem acesso. Não está lá escrito qual é que é o número de horas que eu vou investir, porque o resultado que a pessoa espera é X em função daquilo que está alinhado no pacote. Mas em outros serviços, como consultoria ou formação, já existe o número de horas associado. Porquê? Porque não é só a forma como eu cobro, é também a expectativa que o cliente tem. Ou seja, de uma forma justa e transparente, a expectativa que o cliente tem de passar X tempo a ter X conhecimento reflete-se em X número de horas. Portanto, eu acho que tem muito a ver com o número de serviços. Exemplo rápido. Eu não consigo entender, a não ser que me deem exemplos no mercado, a não ser que esteja muito especificado na formação, eu investir um valor sem saber quanto tempo é que a mim, como consumidor, me vai levar. Por exemplo, eu compro uma formação, sim senhor, mas quanto tempo é que eu vou ter que investir para poder ter acesso a esse conhecimento? Logo, para eu ter essa perspectiva enquanto consumidor, do lado de lá o prestador tem que me dizer. Faz sentido? Faz sentido, obviamente. Sim, é diferente, não é? E porque tu estás aí à procura do investimento, ou seja, o utilizador Como não é que eu vou pagar? É cobrança. Sim, mas ele não está à procura de saber quanto tempo é que tu vais investir. Ele quer saber quanto tempo é que ele vai investir, não é? Para isso há uma diferença. Para isso, como é que tu lhe dás a resposta? Ou é um serviço como este, ou seja, o exemplo que eu dei da auditoria, o cliente não está à espera de saber, não é relevante para ele saber qual é que é o número de horas que ele vai investir ou que eu vou investir, ele quer o produto final, mas no outro eu acho que já é relevante. No outro, entende-se consultoria e formação. São só exemplos. Mais ou menos, tu teoricamente... Mas olha lá, teoricamente o número de horas de uma formação é uma feature da formação e tu não deves vender a feature, tu deves tentar vender o benefício que é aquilo que tu vais aprender, ok? Demora este X tempo, etc, não é? Agora, vender isso à hora, isso parece-me que é um bocadinho mais aquilo que as empresas às vezes fazem quando têm de dar 35 horas de formação anual a um trabalhador, não é? Pensam, vamos comprar 35 horas de formação para estes gajos, não é? Não sei. Mas percebo o que dizes, obviamente. Sim, e há esta questão que o Fred estava aqui a trazer que é muito importante, que é o mercado em si está estruturado num valor à hora, não é? Inclusive a leis. Portanto, até saltarmos daí vai demorar um tempo. E recomendo-vos um livro chamado Trabalho, cuja capa é assim uma planície com uma mulher, é um livro amarelo, é um bocadinho grosso, mas vale a pena de... Isto é a nova forma de dizer livros, não é? Que é, há uns que dizem editora e o nome. São mais ou menos 22, 25 horas de leitura, portanto, mas toca em alguns temas que estamos aqui a falar, como é que nos chega este conceito, etc. Ok, muito bem, muito bem. Obrigado, gente, obrigado. De adicionar, antes de passarmos ao próximo tema, aqui o tema do Fred, o nosso grupo de WhatsApp em w.martinporidiotas.pt, onde vocês podem aderir acedendo a este URL, claro, e todas as semanas nós partilhamos um conteúdo exclusivo no nosso grupo, aliás, de WhatsApp. E o conteúdo desta semana é a inteligência artificial e SEO da Aleida Solas, outra vez, na verdade, que ela já teve cá uma das suas apresentações e esta foi a mais recente apresentação no Brighton SEO e estará em w.martinporidiotas.pt. Fred, traz-nos aqui qualquer coisa sobre salários dos mártires. Estamos a ganhar muito ou pouco? Bom, vamos manter a mesma linha, vamos manter a mesma linha do trabalho. É isso mesmo, vamos aprofundar o tema sobre a atual paisagem salarial em Portugal, as promissoras perspectivas para o futuro, especialmente no setor da comunicação, do marketing. Bom, vamos começar com uma radiografia salarial. Após mergulhar aqui algumas pesquisas, naveguei entre estatísticas da Michael Page, da Talent, da Robert Walters e muitos fóruns do Reddit, trago-vos dados frescos e abrangentes que vão muito além das habituais análises focadas em grandes empresas que já me estava cansado de ler. Eu queria algo mais tangível. E a ideia aqui é, no fundo, desmistificar o cenário salarial em Portugal no que diz respeito ao setor que muitos dos ouvintes e espectadores gostam de acompanhar aqui no nosso podcast. Bom, antes de partilhar os detalhes, deixem-me dizer-vos que hoje de manhã estava a tomar o pequeno almoço e vi uma notícia na RTP, que certamente alguns também poderão ter visto ontem, ou hoje, ou amanhã, quem sabe, que já há coisas que se repetem, que destacava o seguinte: atualmente a diferença de salários entre homens e mulheres em Portugal atinge 13% e em cargos de liderança, quadros superiores, alcança 24,5%. Ok? Portanto, ficamos registados com este 13% de discrepância salarial entre homens e mulheres. Por isso a pergunta no ar é a seguinte: como é que nós poderíamos acelerar esta jornada para alcançar este ideal fundamental? E a resposta começa com uma consciência e informação. Ora bem,
alguém que genericamente trabalha com marketing digital, quanto é que ganha em Portugal? Bom, baseado num estudo de 473 vencimentos, o salário médio de marketing digital em Portugal é de... esta falsa. 20.475 euros brutos anuais ou 10,50 € a hora. Estão a ver aqui a relação à hora? As posições de remuneração, se não tiver a ganhar o salário mínimo, tipicamente rondam. Aliás, se não tiver a ganhar o estágio curricular, se não tiver a ganhar o estágio profissional e se não tiver a ganhar o salário mínimo, então a norma são 15.000 euros brutos anuais e os trabalhadores mais experientes, a média são 30.000 euros brutos anuais. Num outro documento, que também vou deixar o link, aliás, tudo que eu estou aqui a referir, os links, depois estão no episódio, um documento chamado Ajuste de Contas by Quem é Quem. E eu retirei 3 breves exemplos, através de uma amostra de 120 respostas, existem lá mais de 500 existentes no documento, e então só para termos aqui uma noção muito específica. E isso vocês podem só ver em exclusivo na página do episódio Marketing por Idiotas. Quanto é que ganha um copywriter? Em Lisboa, um copywriter sénior, a média são 1.390 euros. A amplitude salarial vai dos 1.000 aos 2.500 euros. Os salários aqui é de uma das profissões que mais variam. Porquê? Porque muita gente trabalha como freelancer. Segunda profissão, um Head of Social Media em Lisboa, a média salarial são 1.320 euros. Aqui a amplitude salarial é menor, porque varia entre os 1.100 e os 1.600. E também varia muito a posição geográfica. E o terceiro e último cargo, um diretor de marketing, quanto é que ganha em Portugal? A média a nível nacional são 2.500 euros. A amplitude aqui entra, e também é um bocado grande, 1.200, a amplitude e 5.000 euros. Aqui é a mesma história dos dois frangos para um, não é? É um frango para cada um. A variação aqui deve-se, de acordo com as estatísticas, à localização. Ora bem, a disparidade da prática. Lembram-se que eu referi que a diferença dos salários entre homens e mulheres é 13%, nas lideranças são 24%, e eu acho que se nós mantivermos... os estudos indicam, desculpem, se mantivermos o ritmo atual, tudo indica que vamos demorar meio século para alcançarmos a desejada paridade. Meio século. E o que é mais curioso? É que há uma década, a Assembleia da República Portuguesa levantou-se e disse assim, basta! Há esta disparidade. Vamos criar leis que obriguem empresas a serem transparentes sobre as suas práticas salariais. Foi um verdadeiro puxão de orelhas. Mas não. Não foi. Porquê? Porque não aconteceu nada. Foram pacadinhas nas costas, umas advertênciazinhas. E qual é que é o ponto de situação atual? Estimados e estimadas, ouçam bem com atenção. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, as mulheres, neste momento, 2023, último quadrimestre, as mulheres têm vínculos mais precários do que os homens, estão cada vez menos protegidas no desemprego e, atenção, representam mais de metade dos desempregados. 53% tende o número aumentado face ao mesmo período do ano anterior. Portanto, caros ouvintes, espectadores, mensagens finais. Quero acreditar que nós temos de ser parte desta mudança, temos que nos desafiar a nós próprios e outros a serem melhores, a fazerem melhor, e não é apenas uma questão de justiça, eu acho que é aqui uma questão de progresso e de evolução. Quando todos têm as mesmas oportunidades equitativas, quando todos somos valorizados igualmente, somos uma sociedade mais forte, mais coesa, acho que os 3 subscrevemos isto. Os 4. O Ricardo há de voltar. No setor da comunicação e do marketing, acho que temos aqui o poder e a responsabilidade de dar o exemplo, de utilizar a nossa influência para criar mudanças significativas, e este tema dos meus colegas certamente contribui para isso. Portanto, deixo a pergunta para vocês, Miguel, Diogo, caros ouvintes e amigos do WhatsApp, que é o seguinte: na vossa opinião, quais seriam as estratégias específicas, as ações proativas que as empresas de comunicação e marketing poderiam implementar para combater a disparidade salarial? Coloco já aqui uma batata quente. Um ficheiro em Excel com os salários de toda a gente é útil ou não? Sabes que eu lembro-me que algures em 2004, 2005, surgiu aí uma lei qualquer em que obrigavam a meter na porta da empresa ou no sítio visível a todos os trabalhadores os ordenados do pessoal todo. Eu lembro-me que isso criou logo ali um grande mal-estar entre toda a gente, porque toda a gente se apercebeu de repente quanto é que cada um estava a levar para casa ou não. Geralmente essas conversas eram tidas em burburinhos ao pé ali da máquina do café ou da água, quando alguém se dava bem com alguém do departamento de contabilidade, que esses sabiam tudo, toda a gente, não é? Eu acho que só existe uma forma de balancear aqui as coisas. Eu da disparidade ou não, eu disparidade não percebo nada disso. Não, sinceramente não sei, até porque não sinto essa realidade em mim. Mas eu acho que qualquer coisa que tenha a ver com salários resolve-se, acima de tudo, com literacia. Ou seja, os trabalhadores, antes de irem para uma entrevista de emprego,
informarem-se muito bem sobre o que é que este mercado paga ou não paga, o que é que esta empresa paga ou não paga, e isto resolve-se muito com informação, ok? Nós temos de nos informar, mas também acho que o momento de uma entrevista, isto resolve-se também muito aí, o momento de uma entrevista de emprego é um momento altamente, o trabalhador está numa desvantagem incrível, ok? Depende muito da situação. Se foi um trabalhador, um daqueles empregos que nos surge através de um headhunt e que alguém veio falar connosco, nós estamos em vantagem. Mas a maior parte das vezes isso não acontece. Nós estamos à procura de um novo emprego, não é? E principalmente nos primeiros empregos que nós temos. E a parte do salário é uma negociação super constrangedora que acontece à porta fechada. Eu acho que devia ser ilegal para uma empresa dizer a alguém: então, e quanto é que você está a pensar recebe? Isso devia ser ilegal. Isso é o pior de sempre, Sério? não é? Porquê? Expectativas? Porque é altamente desvantajoso para uma pessoa perguntarem, Claro. tu estás naquele momento da entrevista, então e quanto é que tu queres receber? Estás no teu primeiro emprego, não fazes a mínima ideia de quanto é que queres receber, tu só sabes é que queres entrar no mercado de trabalho. Estás em desvantagem total para com outra pessoa que tem a informação toda. Sabe exatamente quanto é que o mercado paga, sabe exatamente o que é que aquela empresa paga e sabe exatamente aquilo que todas as outras pessoas que se inscreveram Epá, eu naquela não concordo. entrevista sabem. Ou seja, a informação já toda do outro lado. E eu acho que muitos destes problemas resolviam-se se a empresa fosse obrigada a dar a primeira proposta. Não é quanto é que você quer receber, é nós estamos a pagar isto. Faz sentido ou não para si? Só aí resolvia-se uma parte do problema. A outra parte era a empresa ser obrigada a dizer: neste departamento, são os salários que as pessoas ganham. Ou seja, para ser justo, porque senão nós temos aqui uma espécie de uma negociação à porta fechada, mesquinha, esquisita, em que literalmente as pessoas depois acabam por ser enganadas e depois aceitam um emprego e depois apercebem-se assim que se sentam na cadeira que, afinal, as outras pessoas ganham todas muito mais do que ela. Por ser homem, exatamente a mesma função, ganha mais ou ganha menos, etc. Eu acho que não devia ser... Acho que a transparência, é a solução para isto tudo. Não ser tudo assim à porta fechada, etc. E depois, uma pessoa, sabendo essa informação toda, diz: não, mas eu sei que eu sou super produtivo e por este motivo, aquele e aquele, eu não quero ganhar isso, quero ganhar mais. Mas tinha a informação do lado dele. Senão é um processo que há de ser sempre mau, há de ser sempre injusto. Tanto que nas grandes empresas, quando está tabulado, é muito mais justo para toda a gente, não é? Tu ao recebes, estás a receber a letra G ou a letra H lá da tabela de salários e tu estás a receber aquilo e estás na mesma posição e recebes a mesma coisa. Por isso, isto da discrepância, eu não a sinto e não a vivo e sinceramente não convivo com alguém que tenha vivido nessa discrepância. Acho que é importante nós garantirmos na nossa sociedade que um homem ganha o mesmo que uma mulher. Isso acho importante. Eu estou a dizer, não conheço casos perto de mim, ok? Mas acho que é importante, é um valor importante para a sociedade. Mas tu achas que a tua mulher, por exemplo, não sofre do mesmo? Não, na dela tenho a certeza que não sofre do mesmo porque aquilo está tabulado e ela ganha exatamente o mesmo que um homem na mesma posição. Então, mas isso é a transparência salarial. Era Sim, aquilo que tu estavas contra. essa discrepância de que se fala, não a vejo na minha realidade. Em todos os empregos que eu já estive, nas posições em que estive, mesmo em departamentos de marketing, ganhávamos a mesma coisa. Basicamente era a mesma coisa, nunca me aconteceu isso. Agora, também acho que é muito, isto é importante. Não estou a dizer que não existe a discrepância, estou só a dizer, vamos ter cuidado com os dados sobre a discrepância. Por exemplo, qual é que é a diferença salarial entre um pedreiro e uma pedreira? Estou a perguntar. Ou seja, nós estamos a analisar a discrepância em que tipos de trabalhos, não é? Será que é em todos os trabalhos ou não? Será que são as mulheres que se candidatam mais a um tipo de trabalho do que os homens noutro, etc? Não sei, mas cuidado com as estatísticas generalistas, apesar de que, para ninguém me perceber mal, eu defendo que um homem e uma mulher devem ganhar exatamente a mesma coisa pelo mesmo trabalho. Agora, também deve haver aqui algum diferencial se um homem é mais produtivo que uma mulher, deve ganhar mais. Se uma mulher é mais produtiva que um homem, também deve ganhar mais. Eu não acho que devam ganhar exatamente a mesma coisa só porque têm o mesmo trabalho. Mas pronto, eu sei que a minha opinião foi um bocado confusa, mas eu próprio também me sinto um bocado confuso em relação a estes temas. Mas Diogo, diz-nos. Eu não tenho muito a comentar, até porque não percebo muito. O que eu posso dizer é que cada vez mais nas entrevistas ou nas empresas com quem eu falo, tenho visto mais uma política de transparência salarial, onde é um cálculo, é uma equação, ponto, ok? E baseado onde tu estás no mundo, ok? Que tem uma influência também, tem uma grande influência por causa do custo de vida.
isso acaba por pronto, determinar muito quanto é que tu vais receber. Essa é a equação, e isso é claro. Eu recordo-me agora de uma empresa, acho que já falei disto também há algum tempo, agora não me recordo do nome, mas o que eles faziam era uma transparência total, onde eles tinham claramente, até publicado online, quanto é que o CEO recebia, quanto é que a senhora das limpezas recebia, estava tudo detalhado ao pormenor, exatamente porque eles eram uma empresa de partilha, sobre partilhas nas redes sociais, etc. Pronto. E sim, eu acho que isso é sem dúvida uma boa prática, que é esta transparência. E outro grande ponto acho que é isto de acabarmos com esta negociação salarial. Se aquela pessoa pensa que deveria receber mais porque trabalha mais, ok? E na altura de negociar o trabalho, ou há uma promoção ou não há uma promoção. Não é andar a negociar salários de quanto é que você está disposto a receber. E nisso concordo com o Miguel, não é? Que é uma pergunta super injusta. Acho que é uma pergunta super injusta. Eu já tive muitas vezes do outro lado não a vejo responder. motivo, mas pronto. Fred, desculpa lá. Imagina que tu estás neste momento numa situação em que já foste a 7 ou 8 entrevistas de emprego e não ficaste em nenhuma. Certo. Tu vais agora à 8ª e perguntam-te quanto é que você quer receber, tu vais dizer o mínimo possível para a tua subsistência, porque tu já estás neste momento entalado. Fred, claro, isto aqui depende da vantagem. Nesse contexto. Depende da vantagem negocial com que tu vais, não é? Miguel, mas é que tu pegaste em 2 exemplos que são realmente difíceis de ajustar. Ou seja, primeiro fizeste o genérico e depois pegaste no exemplo de quem está a iniciar o trabalho, agora pegaste em alguém que já foi em muitas entrevistas. Esses realmente são difíceis de argumentar, que eu acredito que não são a maioria. Para a maioria, eu acho que é importante quer dizer, não conheço as técnicas específicas de recrutamento, portanto estou a falar um bocadinho para o ar. Mais como empresário que já recrutou uma equipa com 12 pessoas. Mas aqui o ponto principal é, eu também quero perceber qual é que é a noção que a pessoa tem de si mesma e ao mesmo tempo aquilo que eu posso pagar em função do que ela pretende. Há 1000 maneiras de fazer isso de outras formas. Exatamente. O valor é uma que é claro para toda a gente. Pronto, olha, agora há 1000 outras maneiras. Agora há 1000 outras maneiras onde não seja invasivo da pessoa e de quanto é que ela vai receber depois no final. Então dá-me uma. Se avaliar o valor, tu podes avaliar pelo tempo de experiência, pelo que tem feito, fazendo o teste, fazendo uma espécie de trabalho experimental. Trabalhos? Estás claro. a Podes experimentar, tu tens um tempo experimental, certo? Toda a gente tem esse tempo experimental. Sim, ou não? O tempo experimental é uma coisa, o tempo experimental já significa... Então, mas porquê é que temos que andar aqui com esta questão de tem que avaliar se és experiente ou não, tem que perceber quanto é que tu achas que mereces? É como as autoavaliações na escola. A autoavaliação na escola. Olha, então e quanto é que tu achas que deves ter? Outra vez altamente injusto para o aluno. Tempo experimental significa que já houve um acordo para iniciar uma fase de colaboração. Isso já é a fase posterior. Estamos a falar da fase em que a pessoa foi à entrevista. Não é? Olha, nessa Fred, fase... Não me leves a mal. Quantas vezes é que já foste a uma entrevista de emprego? Já fui a várias. Então, o meu passado, estive no Rock in Rio, na Eloja, no Celso. Mas o ponto aqui principal é... Mas e tu foste parar essa entrevista de emprego como? Perguntaram-me qual era a minha expectativa salarial. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, viste um anúncio e foste lá parar, assim, caído de paraquedas? Em quase todas, a exceção de uma, foi referência. Mas então pronto, mas aí tu já vais... Mas não foi com o tapete, não foi com o tapete. As pessoas quiseram entrevistar para saber se fazia fit, tapete vermelho, se fazia fit para aquela posição. Imagina, e aguardar só porque sim. Sim, exatamente. Não é só porque sim. Agora, o que eu te digo é... Até porque eu, trabalhador, ou as pessoas que estão a ouvir que querem à procura, também têm as suas expectativas, sabem os seus custos. Se tu não te valorizas, a pessoa que está também a entrevistar-te pensa também... Olha, tu então tiveste a sorte de teres tido uma educação que te levou a valorizares-te dessa forma ou perceberes o valor que tem. A maior parte das pessoas, ou grande parte das pessoas não têm. Vão naquele momento para a entrevista, estão nervosos. Isso é um fator que também não estás a equacionar. A pessoa está nervosa. Está ali num momento complicado, um momento desconfortável, em que está a ser inquirido sobre imensas coisas. Está a tentar encontrar respostas para as mesmas e depois digam-lhe, então quanto é que você quer receber? E a pessoa está ali, e de repente existe um historial enorme de situações que estão a acontecer que não têm a ver com a produtividade da pessoa, mas com a situação em que se encontra atualmente, se já foi a muitas entrevistas ou não, se está a precisar muito do emprego ou não, etc. É desleal, não é leal. Enquanto andarmos aqui numa negociação para perceber quanto é que se pode pagar a menos, não é? Porque é isso que está a acontecer, não é? Quando tu fazes essa questão também, tu, no fundo, como empregador, no fundo tens uma carta branca de se a pessoa
dá um número muito abaixo do que aquilo que tu estás à espera de pagar, não é? Dá um aproveitamento enorme, uma possibilidade de aproveitamento enorme por parte daquele empregador. Exato. Não estou a dizer que todos os empregadores o façam, mas dá uma capacidade disso. Okay? A não ser que comecemos a fazer como os jogadores de futebol e é o nosso agente que vai negociar. Mas olha, Diogo, não seria mais justo? Vai um agente negociar por ti que não está emocionalmente envolvido com aquilo. O justo é ter uma equação. Acho que é isso que as agências de recrutamento fazem, em parte. Eu acho que é ter uma equação, ok? E isso ser claro e definitivo para toda a gente, independente. Se estão a começar num cargo no nível 1, 2 ou 3, não é? Mediante o nível onde começam, é isso que vão receber e essa é a equação. Enquanto continuarmos com estas negociações, vamos dar sempre asos. Imagina, por exemplo, que as mulheres têm na generalidade... Espera aí. Imagina isto. Que as mulheres, na generalidade, têm para responder a esta questão, têm uma maior propensão, ok, a darem um valor muito menor do que os homens. Okay? Curiosamente, é isso que numa entrevista a responsável de marketing da Nova, que tenho aqui, vou deixar o link, disse. Curiosamente. Então pronto, já tens aí parte da tua Estás resposta. A perceber? Não, enquanto andarmos com esta questão das negociações, vamos ter sempre este tema. Enquanto andarmos sempre a negociar e não tabularmos as coisas e mantermos essa tabela, ok? Vai ser sempre este tema. Porque uns vão conseguiram negociar melhor e outros conseguiram negociar pior. Claro, quem tem as costas quentes atira o valor para cima. Quem está apertado atira o valor para baixo. Gente, vamos passar? Vamos andando? Só para dizer uma coisa. E uma pergunta que fica no ar. Desculpa, também acho que tem muito mal, mas nessa entrevista, a diretora de marketing da Susana Ferreira disse, recorrendo a vários estudos, que esta disparidade subsiste porque as mulheres são genericamente menos aptas a negociar o seu salário ou a propor aumentos. Mas seja como for, uma ponta aqui, só para perceber o vosso entendimento rápido, que é, concordo que poderia ser útil a empresa dizer, olha, a média de salários para esta posição, para este cargo, é X. Mas eu acho que a pergunta que pode vir a seguir não causa nenhum problema, é perguntar qual é a sua expectativa salarial. Mas não vejo porque é que esta pergunta, de alguma forma, queria se lembrar. Fica a tua opinião, Fred. Nunca estiveste entalado numa entrevista. É porque nunca estiveste entalado numa entrevista. Sempre foste com plano B. Ok, pronto. Fred, é a tua deixa. Desculpa, mesmo com o plano B. Eu estou a pensar da generalidade, mas tudo bem. Olha, lembras antes de irmos embora, lembras-te do episódio do síndrome do impostor? Então, uma pessoa que vá com o sentimento de síndrome do impostor também tem tendência logo a valorizar o seu serviço por baixo. Mas tu estás sempre a acrescentar. Tu estás sempre a acrescentar. E se é o primeiro trabalho? E se a pessoa está nervosa? Porque é assim que isto é. Há sempre condições externas. Chegamos ao fim do nosso episódio. Esperamos que tenham gostado de muita música capaz de avançar. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana. Por isso, não percam o próximo episódio. Comentem no grupo do WhatsApp, enviem-nos e-mails, reclamem com os meus amigos, porque eu também vou reclamar. Um grande abraço. Tchau. E já sabem, se apanharem o Fred como entrevistador, vocês mandem o preço logo lá para cima. Tchau.